Hello, everybody. Eu sou Manuel Vasconcelos Gomes, eu sou psicólogo, filósofo, advogado, sexólogo e estou terminando uma formação em esquizoanálise. Esquizoanálise. O que é esquizoanálise? O que é esquizoanálise? Esquizoanálise é, deixa eu ver o pauzinho aqui. Esquizoanálise é uma abordagem da psicoterapia com fundamento em Deleuze e Guattari. Só desse livro aqui, O Anti-Édipo e Mil Platôs, olha só, tá? Um livro que revolucionou o inconsciente como máquina produtiva, máquina de produção, tá legal? Mas esse canal, deixa eu apresentar, esse canal aqui, ele é movido, ele é movido, como diz, movido a Deleuze e Guattari, porque nós trabalhamos como Deleuze e Guattari com agenciamentos, com aliados, como esses dois filósofos fizeram, né? Só do ajuntamento dos dois já vê que deu um agenciamento, né? Tão difícil, né? Escrever, viver a dois, quanto mais assim escrever a dois, né? Sei lá, isso é muito confuso. Mas esse canal também aqui, ó, minha camisa paramentada do Papão da Curuzu, tá? Olha aqui meu boné, não vou colocar aqui, é uma mistura aqui. Tá legal? Então, olha só, nós estamos falando aqui, nós vamos falar nesses vídeos aqui sobre o retorno do recalcado ou do ressentimento. O retorno do recalcado é na linguagem do Freud e o ressentimento na linguagem do Nietzsche, né? São duas coisas que vieram da filosofia do Schopenhauer, né? Eles são filhotes, me lembrei do Brizola que dizia, filhote da ditadura, que está cheio aí, né? Filhote da ditadura está cheio, ainda tão, isso aí tudo é resquício de filhote da ditadura que está ocorrendo aí no Brasil. Mas o Brizola que dizia, filhote da ditadura, então eles são filhotes do Schopenhauer, tá legal? Deixa eu cantar, antes de me apresentar os meus aliados, meus agenciamentos, cantar uma música, me lembrei, tá chovendo aqui, ó, me lembrei uma música do Jorge Ben, que diz assim, chove chuva, chove sem parar, olha a poesia do Jorge Ben. Eu vou fazer uma prece para Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu imenso amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro, inocente como uma flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove chuva, chove sem parar. Olha essa poesia do Jorge Ben, né? Muita coisa legal. Mas o meu agenciamento aqui, olha só, nesse caso aqui do retorno do recalcado, do ressentimento, é o Júlio Deleuze, é o Anti-Édipo, né? Tá? O Michel Foucault, aqui, ó, tá? Ó. Livro do Deleuze e Guattari, tá? Aqui. Os filósofos da desrazão, né? O Spinoza, né? Ó, o Nietzsche, Zaratustra, né? Freud aqui, Lacan, tá? E o pai de todos aqui, que é o Schopenhauer, tá legal? Isso aqui tudo aliado aqui com a nação dopamina, né? Tá? E a nação dopamina e a nação tarja preta, tá legal? Mas não esquecendo também que esse canal aqui é movido a Dionísio,
porque Dionísio é o pai de todos os da razão, é o pai de Schopenhauer, é o pai de Freud, é o pai de Deleuze-Guattari, o pai de Foucault, tá? Porque a razão, como dizia o Schopenhauer, é somente um resquício, o transbordamento da vontade, tá legal? Então, isso aqui, meu agenciamento também aqui, ó, minha banana da terra, tá legal? O meu chimarrão aqui, que eu sou paraense, mas tomo um chimarrão de açaí, eu ponho açaí aqui dentro para tomar, tá legal? E vou tomar ó, aqui, e vou brindar aqui em vinho Veritas, um vinho Verdade, com a minha caneca do Paysandu, olha só, minha caneca do Paysandu, estou todo Paysandu hoje, olha só, em vinho Veritas, tá legal? Em vinho Veritas. Ai, tá legal? Então, o nosso parangolé aqui é falar, tá, das correlações entre Freud, Nietzsche e Deleuze, olha só, em relação ao trauma, ou seja, em relação ao retorno do recalcado. Freud e Nietzsche beberam em Schopenhauer, eu já falei isso, né? Que é o grande filósofo da desrazão. Ele rompe com toda aquela tradição racional que vinha desde a Grécia Antiga. Inclusive Spinoza também bebeu no racionalismo, na razão grega, tá legal? Muita gente começa a endeusar muito, querendo colocar Spinoza como um Nietzsche, como um Deleuze. O buraco é mais embaixo, tá legal? Engraçado é que os dois, olha só, o Freud e o Nietzsche, ambos filhotes do Schopenhauer, né, falaram da mesma coisa de modo diferente, né? O Nietzsche porque tem uma tradição filosófica e o Freud da medicina, né? Então eles trouxeram, uniram a vontade de Schopenhauer com a bagagem que eles tinham, né? Fizeram agenciamentos com isso, né? Tá legal? Engraçado que Freud diz que nunca leu Nietzsche, mas ele diz assim, olha, Nietzsche já disse tudo que eu queria falar, tá? Freud chama do retorno do recalcado, e Nietzsche chama isso do quê? Chama isso de ressentimento, para o mesmo fenômeno. Veja só que coisa, né? Tá? Deleuze e Guattari, no Antiédipo, né? Fala que o nosso inconsciente é formado de linhas. Olha só como é o inconsciente freudiano, o Deleuze Guattariano. O nosso inconsciente é uma máquina de produção da nossa vida. Ele é formado de linhas duras, linhas flexíveis, né, e linhas de fuga. Veja bem. Isso a gente vai aprofundar mais em outros vídeos, porque aqui esses vídeos são, né, essas questões de linha que trabalha muito no Mil Platões e no Antiédipo, tá? Como é que é o nosso inconsciente como máquina de produção. Isso ele bebe lá no marxismo, né? Máquina de produção. Né? Vê que o Deleuze e o Guattari, eles faziam muitos agenciamentos, né? para fazer a filosofia deles. Tá? No caso de trauma, tá? Este se aloja nas linhas duras, tá? Então, aquilo que endurece o comportamento da gente, o nome já está dizendo, né? São as linhas duras que fazem a gente repetir a coisa. A gente fica à mercê dessas linhas duras de poder. Elas se apoderam da gente. São linhas duras moleculares, ou seja, são molares. Olha só, são molares. Porque a molecularidade já foi para o espaço ali, né? A flexibilidade já foi para o espaço, está determinando a pessoa, que determinam
e aprisionam a vida do indivíduo. Então, as linhas duras do nosso inconsciente é que elas determinam a nossa vida, tá? Se não fizermos psicoterapia, porque a psicoterapia, a função da psicoterapia é essa, né? É trabalhar com essas linhas. A esquizoanálise, ela vai trabalhar com essas linhas. Ela vai fazer uma psicoterapia trabalhando com as linhas, tá? Então você chega com todas as linhas duras lá, então vai tornando essas linhas duras, transformando aquelas linhas duras em linhas, né, flexíveis, em linha de fuga, para você fugir daquela territorialidade, daquele campo existencial. Tá legal? Lembrando só, olha, o trauma é uma narrativa poderosa. O trauma é poderoso, tá? Ele se apodera do nosso psiquismo, se apodera da nossa máquina do inconsciente, tanto cognitivamente quanto emotivamente. Ou seja, você vai repetir aquilo, tá? Você vai repetir aquilo racionalmente e a tua emoção também vai repetir, tudo manipulado pelo trauma. Você fica falando coisas, né? E fica imaginando coisas, você fica interpretando o mundo de acordo com esse trauma, interpretando as amizades, a relação da amizade, aí começa a brigar com todo mundo, desconfiar de todo mundo, tá? É isso que é o trauma. Viu? Ele se apodera do nosso corpo, olha só que eu li isso aqui. Ele se apodera do nosso corpo e de nossa mente como se fosse um alienígena. Olha só, lembra do filme Alienígena? Daquela Sigourney Weaver, né? Ele se apodera, ele entra na pessoa, se apodera e fica determinando a vida da pessoa. É como se fosse o alienígena. O trauma, o ressentimento, na linguagem do Nietzsche, sabe? Ele faz isso. Se apodera de nós e nós viramos marionetes nas mãos dele. O trauma não é burro, olha só. Isso tudo é pesquisa que eu fiz. O trauma ele não é burro, não. Ele é muito inteligente, ele quer se manter igual o alienígena. Ele se apodera dos discursos do senso comum, das mídias principalmente, das mídias digitais principalmente, tá? Dos discursos acadêmicos também e do senso comum. Você vê como é que é para ele se manter. Ele é poderosíssimo, por isso que tem que fazer psicoterapia. Permitir que seja feitos agenciamentos, experimentações. É o que acontece. Descarregamos todo esse lixo, tá? Todo esse lixo em cima das pessoas. É isso que acontece. Então a pessoa fica sem amigos, a pessoa fica brigando com todo mundo, a pessoa fica interpretando coisas que não tem nada a ver, a pessoa começa a beijar cachorro na boca, pet na boca, fica à mercê, diz que as relações humanas não prestam, que o ser humano não presta, tudo isso. Olha só, um modo é entrar em competição, né? Entrar em competição. Geralmente essas pessoas traumáticas que adquirem uma condição financeira melhor, vão morar em lugar melhor, tem carros bons, essa coisa e tudo, elas descarregam todo esse trauma em cima da pessoa, sabe? Parentes, amigos e tudo, sabe? Como dissesse assim, olha só, tá vendo? Olha só, eu venci na vida, eu não sei o quê, sabe?
descarrega de um modo assim, muito, às vezes, muito cruel que eu já vi. Eu estou falando de casos que eu atendi, viu? Casos que eu atendi quando eu atendia lá naquela instituição que eu falei já, apareceu um caso desse, né? Adquires bem materiais, às vezes as pessoas passam em concursos bons, a pessoa sabe, viram esse tipo de gente, tá? Aproveita para descarregar tudo em cima das pessoas. Então, de respeito às pessoas, não sabemos fazer amigos ou companheiros, né? É maior tristeza, né? Atendi muita gente, assim, atendi muito mesmo, né? Não sabemos estar em grupos, né? Pessoas assim não sabem estar em grupos, é interessante isso, né? Eu formo grupo, às vezes, assim, de pessoas, eu vejo aquelas pessoas assim, que elas não querem estar juntas, elas se destacam, sabe? Parece assim que tem medo assim, de se mostrar, sabe? É como se todos fossem inimigos, não é? Tração muitas vezes assim síndrome de abutre, né? Ou seja, vivemos de lixo, né? Gostamos de falar só de coisa ruim, miséria, filmes RJTV, essas coisas aí, esses jornais aí catastróficos, né? Vive disso, porque como se dissesse assim, olha, eu tô fudido, mas o mundo tá pior, tá? Então esse que é o nosso amigo trauma, como é que ele aparece, como é que é o retorno do recalcado ou ressentimentos nas palavras de Nietzsche, tá legal? Terminando aqui com uma musiquinha. Deixa eu ver meu papel, que música é essa que eu vou cantar. O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Aí nós fomos, encontremos ninguém. Nós fiquemos com uma raiva de uma reva. Da outra vez, nós não vamos mais, nós não somos tatu. O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós fiquemos com uma raiva de uma baita de uma reva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não somos tatu. Dom Irã Barbosa, né? É o único paulista que fez samba, né? Isso é samba, eu acho, né? Au revoir de leve. Retorno do recalcado. Essa é uma expressão curiosa e ela já condensa 3 coisas dentro dela. A primeira é que a gente recalca, ou seja, a gente reprime, a gente tira do campo da consciência. O humano, como quereriam os modernos, não é só razão, consciência, luz, conhecimento, a gente também é fuga, a gente também é repressão, colocar embaixo do tapete. Colocar a coisa aqui guardada na nossa caixinha de Pandora, mas ela pulsa e retorna. Ela se revela nos sonhos, nos sintomas, no ato falho, no xiste, na dor, na angústia, na obra de arte. Então, o que recalca nunca fica quieto. Ele retorna e alimenta a nossa vida. Que bom, né? Depois do escudo, depois veio a virada. Pintou o 7 numa tela azul. Perfeito sem defeito, do papão da Curuzu. A Curuzu, uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu.
Ei, cavaleiro, Penharol veio aqui pra agradecer. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! A Curuzu! Piroca é gay! É gay! É gay! Piroca é gay! Essa que eu te falei, ó. É a cópia do Carolina. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso. Novinha, 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 novinha.